Castilho, minha amiga, você viu? A gente tava falando de cabelo? Você viu que lançamento maravilhoso, gente? Eu tô querendo. Tudo aqui, né, tem o mesmo... Bem-vinda, Paula Castilho, nossa nutricionista, hoje com a gente. Tudo tem ligação aqui no programa e é muito legal. Eu falo, a gente vem da dica dali e junta com uma pauta daqui com vocês profissionais e acaba aí ampliando essa questão da rede de informação ligada à nossa saúde. Com certeza. Hoje você veio falar de um órgão muito importante, que é o Dia Nacional do Rim, dos Rins, né? Mundial, desculpa. Do alerta, que não dá para cuidar dos rins, pensar só no dia de hoje. Mas eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Ah, com certeza. Principalmente porque o consumo de sal dos brasileiros ultrapassa aí 3 vezes mais do que o recomendado, né? Então já começa... Eu brinco, a pauta é sem sal. A pauta é sem sal, gente. Não, mas hoje com o seu toque... a gente vai dar um tempero aqui mais na forma natural. É um outro tempero. É um outro tempero. Aqui não falta tempero. 2 minutinhos eu tô de volta. Manda perguntinha lá no Insta, @VocêBonitaTV. Tô te esperando, não sai daí. De volta com o nosso Você Bonita. Hoje é o Dia Mundial, então, de alerta, de cuidado com os rins. A gente já abre a nossa pauta com o VT que a produção preparou. Olha lá. Criado pela Sociedade Internacional de Nefrologia, o Dia Mundial do Rim é celebrado na segunda quinta-feira do mês de março. O objetivo do evento é a conscientização sobre o aumento de casos de doenças renais em todo o mundo e a necessidade de novos métodos de prevenção. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, os índices de doenças renais crônicas no mundo é de 7,2% para pessoas acima de 30 anos e 28 a 46% em pessoas acima de 64 anos. A insuficiência renal é a condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas. No Brasil, a estimativa é de que mais de 10 milhões de pessoas tenham a doença. Desses, 90 mil estão em diálise, número que cresceu mais de 100% nos últimos 10 anos. Tá aí, gente. Tem muito assunto pra gente colocar aqui com a nossa nutricionista, como eu apresentei, Paula Castilho. Antes da gente iniciar a parte da nutrição, falar dos alimentos, a gente foi conversar também, tá aqui com o doutor Reginaldo Boni, ele é nefrologista. Então, como nefrologista, ele também aí deu a sua palavra. Olá, eu sou o Dr. Reginaldo Boni, nefrologista, e hoje, no Dia Mundial dos Rins, eu gostaria de conversar com você. Os rins são órgãos muito importantes na nossa vida. Além de produzirem urina, que livram o nosso organismo de uma grande quantidade de substâncias indesejáveis, os rins têm um papel importante também no controle da pressão arterial. A doença dos rins pode acometer crianças, jovens e adultos. Por isso, ao ir ao médico, veja a possibilidade de fazer um exame simples, que se chama dosagem de creatinina. Um exame simples de urina também pode dizer muito da saúde dos nossos rins. Mas o mais importante é manter uma dieta adequada, com pouco açúcar, com pouco sal e com grande quantidade de líquido, principalmente nas épocas mais quentes do ano. Hoje é o Dia Mundial dos Rins, mas cuidar da nossa saúde é uma atitude diária. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Que maravilhoso, né? Que palavras incríveis. Doutor Reginaldo Boni já esteve com a gente ao vivo. Amandinha, a gente fez aquela pauta com ele do transplante, não foi, de rins? Pois é. Quem tiver curiosidade, vai lá no YouTube, no canal do Você Bonita, coloca transplante de rins. A gente simulou ao vivo, Paulinha. Foi uma pauta lindíssima o trabalho desses médicos. Obrigada, doutor. Sempre um prazer te ouvir. Vamos, então, à sua parte, a parte da alimentação. Está diretamente ligada, não dá para dizer outra coisa, né? Ah, 100%. Principalmente porque o rim e o fígado são os órgãos que a gente tem maior preocupação, porque se eles dão algum tipo de problema, o corpo inteiro acaba sofrendo com isso. Então, igual o doutor falou, a importância da água, né? Muita gente, às vezes, chega no consultório e eu falo, quanto você consome de líquido por dia? 1 litro. Não, gente, pelo amor de Deus, 70% do nosso organismo é feito de água, né? Ele precisa de água para funcionar, sendo que 80%, o cérebro precisa de 80% de água para ele funcionar também. Uau! Os rins, ele também precisa de 70% de água. Então, assim, o nosso corpo é água. E aí as pessoas falam, mas quanto? 2 litros? De 2 a 3. Por quê? Se a pessoa faz atividade física, ou como até mesmo o doutor falou, sobre
clima muito quente, a gente transpira mais. Então é um líquido que hidrata. A gente tem que eliminar aquele que você tem no suor da academia ou no suor do dia a dia. Então de 2 a 3 litros para essa época do ano que é mais quente. Ainda que a gente está no calor. Agora, o chá pode ser uma bebida que entra nessa conta? Porque vocês comentam aí que água é água, né? O suco é suco e coisa e tal. E a gente sabe que legumes têm água, enfim, e outros alimentos. Mas um chá pode entrar nessa ajuda aí? Depende do chá. Se a gente pensar em líquido, eu tenho que tomar cuidado com a produção de oxalatos que tem no meu alimento. Esse oxalato, ele faz uma produção excessiva se a pessoa tem tendência a ter pedras nos rins. Então, as pedras nos rins, ela pode desencadear por parte genética, ou ela pode ser pelo excesso de sódio, potássio e alguns resíduos de nutrientes na alimentação. Tá. Então, o chá que eu me sinto segura quando eu vou prescrever para um paciente que tem algum problema renal ou histórico renal é o chá de salsa, né? E o chá de leão, então de dente de leão, porque ele ajuda a eliminar e limpar as toxinas, tanto do fígado quanto do rim. Que legal. Então, essas toxinas são aquelas produzidas pelos radicais livres no excesso da nossa alimentação. Tá. Ou até mesmo pelo excesso, quando a gente vai pensar num alimento pesado, Paula, qual é um alimento difícil da gente digerir? Carne vermelha, por exemplo, né? A carne vermelha, ela demora bastante. A gente tem, né, pela Sociedade de Nefrologia, o consumo de 3 vezes na semana só de carne vermelha, justamente porque ela tem muito resíduo e esse resíduo pode facilitar a produção de pedras nos rins ou até mesmo prejudicar, né, criar essas impurezas que a gente não consegue eliminar, essas toxinas diariamente. Então, os chás são importantes. Mas eu coloco ele na conta, se não colocar açúcar é lógico, né? Não tem cabimento. Mas eu coloco ele na conta sim, se for uma hidratação, lógico, se você cumprir 1 litro de água, meio litro de chá, aí complementar mais meio litro de água, aí seria uma continha mais adequada, que daria certo. E tem que ser ao longo do dia, não adianta, de manhã eu me entupo, aí à tarde nem lembro, tem que ser ao longo do dia. Exato, ao longo do dia. Por quê? Às vezes as pessoas falam, eu tomo os 2 litros, só que toma tudo de uma vez. Não, o organismo ele vai absorver o que ele precisa e o resto ele vai eliminar. Então você tem que ir de golinho, né? Cada golinho que você vai tomando a água, deixa sempre uma garrafa do seu lado, né? Porque às vezes dá preguiça de levantar e esquece, então ter uma garrafa ao lado sempre é a melhor opção. Perfeito. Então, água já entendemos que é ponto número 1. Se der tempo, no final da pauta, a gente fala da questão da água, que eu sei que você está sempre brifada e sabe tudo, da contaminação depois de tudo que a gente está vendo. A água não tá legal. Tá complicado. Tá complicado. Se der mesmo. tempo, a gente entra, mas se vocês quiserem, mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Vamos falar, então, desses alimentos aqui. Você já citou a salsa, mas por que você trouxe, então, esse grupo? Aqui a gente tem o grupo das frutas vermelhas. As frutas vermelhas, elas são muito importantes porque elas têm antocianinas na composição. São antioxidantes que ajudam a ter um efeito anti-inflamatório no nosso organismo. Tá. Por que é essa inflamação? É a própria inflamação do radical livre ou dos alimentos pesados que o nosso organismo não conseguiu digerir. Existe até a famosa dieta do tipo sanguíneo, que a gente não consegue, de acordo com cada alimento, cada tipo de sanguíneo, você não consegue digerir alguns alimentos. São esses alimentos que acabam ficando na circulação, na nossa corrente sanguínea, causando algum tipo de inflamação. Tá. Então, as antocianinas presentes nas frutas vermelhas em geral, elas vão fazer esse efeito anti-inflamatório e purificar também o sangue e o rim. Que legal. A cúrcuma, a gente estava até comentando que ela entra em tudo, né? No final, tá no top do anti-inflamatório hoje. A cúrcuma, se alguém tem aí algum probleminha de rim ou tá preocupado, eu gosto de fazer aquele shotzinho de manhã com limão e cúrcuma. Por quê? O limão, a gente tem até ele lá, o limão ele é alcalino. Então, quando a gente tem um sangue alcalino, a gente tem um sangue mais fluido. Quando a gente tem um sangue ácido, a gente tem um sangue mais grudento, né? Tá. Então, se a gente tem um sangue mais ácido, é fácil fazer agregação de qualquer tipo, de célula, de resíduo, de gordura. Quando eu tenho um sangue mais alcalino, eu tenho um sangue mais fluido, ele passa com mais facilidade. Olha que legal. Então, o limão, ele é extremamente alcalino, por mais que ele seja ácido. Tá. Chegando no estômago, você tem a transformação dessa acidez para a parte alcalina, e aí você tem o alcalino do limão com o anti-inflamatório e antisséptico da cúrcuma, para você manter um equilíbrio muito homeostático, muito equilibrado no seu organismo. Então, acordou, shotzinho. O shotzinho. O shotzinho, gente, é aquele copinho de dose
que usam de dose de Exato. álcool. Você Mas pode- é aquilo, o shot. Não pode ser muito Exato. mais que aquilo, né? Da tequila, aquele copinho de tequila, Aquele né? ali, porque senão também, se você coloca muita água, você acaba diluindo demais isso, certo? Exato, exato. O ideal seria puro mesmo. Meio Tá. limão com a cúrcuma. A única coisa que quem tem sensibilidade nos dentes, eu peço para tomar de canudinho. Usem os sustentáveis Sim, agora, né? boa. Então, porque ele estraga um pouquinho o esmalte dos dentes e dá sensibilidade. Ah, é? É, o limão. O limão. O limão. Nossa, interessantíssimo, não sabia. Aí aqui você trouxe o chá, que você já comentou. Ali também Ali é o azeite. o azeitezinho. O azeite tem esse efeito também anti-inflamatório. Ele é riquíssimo em gorduras boas para o nosso organismo. Então, assim, quando a gente vai pensar em efeito anti-inflamatório, eu tenho que pensar em um grupo amplo de alimentos. Eu não posso pensar, eu só vou comer frutas vermelhas. Não, porque ela tem um tipo de anti-inflamatório, o azeite tem outro e os outros alimentos também têm outro. Então, seria o ideal encaixar na semana pelo menos um alimento de cada grupo, tá? O azeite ele vai vir para esse efeito do ômega 3, que ele é extremamente anti-inflamatório e ajuda a fazer a eliminação de impurezas e toxinas no nosso organismo, além de prevenir o câncer. Maravilha. Gente, a compra é na feira mesmo, não tem outro jeito. Exatamente. Supermercado, produto de limpeza, mas comida é na feira, né? Comida na feira. Agora, você ia falar do sal. Vamos voltar a falar o dele sal. antes da gente ir dos outros alimentos, porque isso é uma verdade, né? Eu até não tô fora dessa não, gente. O sal É o temperinho, é né? o temperinho e é gostoso danado, né? Pois é. Gostoso. O sal, a gente normalmente consome, o que o brasileiro consome são 6 colherzinhas dessa, tá? Vamos fazer experiência? Pega um potinho pra mim, Mandinha, por favor. Por sinal, um beijo, pauta linda que ela produziu. As meninas são muito maravilhosas e competentes com os nossos convidados e com o São conteúdo. mesmo, são rápidas. Quando chegar aí eu vou passar pra gente ver. Então, o brasileiro consome 6 colheres 6 colheres de sal. E o ideal são só 2 colherzinhas dessa. Essa é de café. Isso. Tá, são só 2? São só 2 gramas por dia. 2 sachêzinhos daquele pequenininho que a gente tem em restaurante. Oi? Por dia? Como assim? Alguém aqui consegue? Consegue, Gláucia? A Gláucia disse que não sente falta de sal. Então, que você consegue. Vocês conseguem, menino? Você consegue, Amandinha? Só 2 colherzinhas disso aqui no dia inteiro. Não, Carol, e chamando a atenção, Consigo também, né, a gente pensa naqueles temperos prontos que já tem muito sódio e ainda as pessoas colocam mais sal na hora que vai consumir ou na hora até mesmo de preparar o alimento. E tudo já é salgado, né? Tudo já é salgado, exatamente. Tudo, né? O embutido, sei lá, um queijinho do dia que você coloca o queijo já é salgado horrores, né? Exato. E aí, nossa, gente, tô chocada agora vendo na colher assim. A opção light, ela é a redução de todos os ingredientes, inclusive do sódio. Então, se você tem essa preocupação com o excesso do consumo de sódio, você consegue optar pelo light, só que você tem que ver certinho se ele tem menos sódio do que o original, né? Tá. Porque normalmente tem uma pegadinha aí, mas normalmente a redução é bem significativa. Puxa vida. Vou lá e já volto. Tá A bom. Mandinha vai te dar o potinho, você coloca pra mim o que o brasileiro consome e no outro potinho o que O que deve que tem que consumir. consumir. Fazer o teste ao vivo, volto já. Paulinha, voltamos! Você já fez aqui a brincadeira. Então vamos lá. Esse é o que não pode. Isso aqui é o que o brasileiro consome por dia de sódio, fora as coisas que já estão com sódio no preparo, que também vai junto. Vai, né? Porque tem aqueles famosos temperinhos em pó, né? Ou tabletinhos. Fora aqueles alimentos que tudo que você abriu, né? Eu brinco, tirou aquela embalagenzinha vermelha, tem sódio. Tem não sódio. adianta sódio e açúcar. E isso aqui é o que pode, é o que deveríamos fazer diariamente, não ultrapassar esta quantidade. Exato. É impressionante mesmo, né? Acho que o erro tá bem grande, não é? E aqui, claro, gente, não estamos generalizando, a gente está falando da maioria dos brasileiros. Exatamente. Qual é a sua dica? De repente pegar a quantidade que pode e colocar umas ervas aqui, misturar isso, vira o sal? Na verdade, Carol, eu tiro... Para o paciente que ele vai em consultório, normalmente eu dou um sal de ervas, Tá. né? Então, eu peço para ele colocar tomilho, a cúrcuma, temperos frescos como manjericão, orégano, bater tudo no liquidificador e temperar a comida. E aí, quando tiver o prato pronto, na refeição, você adiciona o que você precisa de acordo com o seu paladar. Um pouquinho mais de sal. Exatamente, aí você Entendi. tem esse controle. É uma excelente dica, faz um potão aí e
passa isso para a família toda, porque de fato é preocupante, gente. Aqui a gente faz a sim. brincadeira e tudo para ficar, né, gostoso de assistir, mas de fato é preocupante, por isso que eu quis mostrar ao vivo para vocês. Então o sal é algo que a gente tem que se preocupar quando fala da saúde dos rins. Agora, tem outros alimentos aqui que eu não tinha a menor ideia. Na verdade aqui é legal, porque quando a gente pensa no rim, a gente pensa nas pedras, né, que a gente estava até conversando. O que favorece a formação da pedra no rim? O excesso de sódio e potássio. Então, como a gente vai tirar esse sal, né? Com tempero. Então, o pimentão, ele é um alimento muito bacana, porque além dele ser antioxidante, porque ele é vermelho, e aí lembra que a gente falou das frutas vermelhas, que tem as antocianinas, e ele vai ter, com relação à palatabilidade, o sabor, ele vai melhorar o tempero. Então, quando você for fazer uma carne, é legal colocar o pimentão, o alho, a cebola. O alho, ele tem a alicina, que é anti-inflamatória, antibiótica, ele também é antisséptico e vai ajudar também no trato urinário. Por quê? Infecção urinária também é um problema de rim, né? Afeta o rim. Então, o alho, ele é antibactericida. Então, ele vai ajudar a eliminar essas bactérias do organismo. Legal. Assim como nas frutas vermelhas, tem a cranberry, que ela é extremamente importante para a saúde do trato urinário. Então, para quem tem infecção urinária recorrente, é muito importante ter todos esses alimentos na rotina do dia a dia. Inclusive aumenta a imunidade, né? Aumenta muito. O alho, a alicina aumenta muito a imunidade. O gengibre, ele também aumenta bastante a imunidade, além de também ser antibactericida e antisséptico. E a cebola tem a quercetina, que é um tipo de antioxidante que ajuda a combater o radical livre. Só que o ideal é que você não frite a cebola, né? Tá. Tente fazer, é lógico, ela pode ser aquecida para soltar as propriedades dela também, mas não deixa ela queimar ou ficar Muito tão tempo. dourada tanto tempo, exatamente. Tá. Aí você combina cebola, alho, o azeite e aí faz com o pimentão, você tem aí um tempero que Show. você diminui até a quantidade de sódio, de sal na alimentação. 100% natural, hein, gente? Maravilhoso. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, né? No @VocêBonitaTV. Vamos para essa família das brássicas. As brássias. Brássias, né? Isso. Brássias, E a abóbora, tudo de bom, hein? O couve-flor e o repolho, eles também têm essa propriedade antioxidante, anti-inflamatória e de baixo potássio, além de serem diuréticos. Então, quem tem, né, problemas no trato urinário, ou tem a preocupação de ter um rim mais saudável, tem retenção de líquido, que afeta aí a maioria das mulheres, é interessante colocar na alimentação, tá? Com relação à abóbora, ela tem o beta-caroteno, que é anti-inflamatório. Então, a gente está pensando, né, com relação a esses alimentos, no trato urinário. Então, pessoas que sofrem desse mal, e infelizmente as mulheres cada vez com mais frequência, né? Porque uma das principais causas também é porque as mulheres acabam segurando muito o xixi. Então, elas acabam indo no banheiro e isso acaba tendo favorece a infecção urinária. Então, esses alimentos, eles ajudam a combater esse tipo de infecção e a ter mais diurese. E a bactéria é da mulher, né? A bactéria da mulher, exatamente. É nossa, no final das contas. Então, o negócio é complicado. Então, aumentar o consumo também pode ser muito bom. Exato. Bom saber. Aqui, o limão que você comentou, então, que quando ele entra em contato aí com o organismo, ele se torna alcalino. Exato. Não é ácido, que a gente fica nessa né, principalmente quando tem infecção urinária, muitas mulheres tiram tudo de fruta ácido, que é ácido exato. e tal, e tira o limão também. Na verdade, não. Não, o limão e a cranberry são remédios, eles são ácidos. Tem que colocar. Quando a gente tem uma urina mais ácida, a gente diminui a proliferação de bactéria. Então, a gente tem que pensar aí um pouquinho nesse conceito. Tem que ter tudo em equilíbrio, Tá. né? E falando em equilíbrio, tem a maçã. A maçã, ela equilibra o nosso organismo, por conta das fibras antioxidantes que ela tem. Então, tem até aquele ditado, né, americano, como uma maçã por dia, você não vai ver mais seu médico. Verdade. Isso é verdade. Exatamente, principalmente para a saúde dos rins. E a uva por questão dos flavonoides, né? Os cardiologistas adoram, mas os nefrologistas também. Esses flavonoides favorecem o combate desses radicais livres e aí você consegue ter um efeito anti-inflamatório, fazendo com que essas bactérias não proliferem no organismo, além de ajudar a parte diurética, né, a diurese do organismo. Só vou fazer um parêntese, Carol. A gente faz a recomendação da água, né, de 2 a 3 litros. Só que se o paciente estiver em crise renal, a água não pode ser consumida nessa quantidade, porque você vai piorar a dor dele, principalmente.
Então, Isso, então, quando tem a pedra... Exato. Tá, quando dá aquela crise da quando ela pedra. está mexendo, né? Então, quando o paciente estiver com muita dor, não tomar tanta água sem a recomendação do médico, tá? A água ela é importante no intervalo dessas crises para quem tiver essa crise renal ou para quem tem pai, mãe, enfim, que tem o histórico, né, de pedra nos rins, aí sim é recomendado desde pequenininho já tomar de 2 a 3 litros de água. Puxa. Porém, se você está com a pedra no rim, o mais indicado é você ir até o médico antes de fazer qualquer tipo de intervenção nutricional. Por quê? O médico que vai identificar o tamanho da pedra, vai ver o exame. Isso aqui a gente está falando em questão de prevenção. Prevenção, para quem não tem. E fazer ali o ultrassom, né, ver na imagem ali. E aí porque normalmente quem tem, uma se for, quando vai olhar de novo já tem outra lá. Exato. Então o médico que vai falar a melhor conduta, a gente só faz tratamento de prevenção e depois do diagnóstico a gente consegue ver quais são os melhores tratamentos com relação à alimentação. Tá aí. Vamos para a perguntinha do público então, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Kelly, um beijo. Ouço sempre dizer que o tomate é prejudicial para o rim. Isso é verdade? Ai, pelo amor de Deus, não fala que é. Ai, Kelly. Posso falar então, no depende? meu coração agora. A Carol tem uma horta na casa dela de tomate. Nossa Senhora, Jesus. Eu já vi no camarim a Carol comendo tomate, assim. Como o dia inteiro tomate. Não me fala que faz mal, pelo amor de Deus. Depende, na verdade. O tomate ele tem bastante licopeno, que é anti-inflamatório, mas o consumo dele precisa ser controlado por conta das sementinhas, né? A sementinha, de fato, pode ela tem uma aumentar? acidez muito alta e aí, dependendo se você consegue ou não digeri-la, você pode ter o problema. Mas se você tomar bastante água, ter uma alimentação equilibrada, não tem problema consumir. Já quem tem histórico de pedra no rim ou quem tem a tendência, é melhor deixar o tomate mais para molho, pegar só aquela parte da polpa do tomate mesmo. E retirar as sementinhas. Sementes, exatamente. Boa. Dá tempo de mais? Na tela. Quem escreveu pra gente, olha lá. Patrícia, obrigada, um beijo. A falta de carboidratos pode trazer prejuízo ao funcionamento dos rins? Há uma quantidade adequada para não ser prejudicial? Pois é, porque a galera diminui carboidrato e aumenta o quê? Aumenta a proteína. A falta de carboidrato não tem nada a ver, tá? Você pode consumir alimentos, a dieta low carb, por exemplo, não tem problema. Porém, se você aumenta a quantidade de proteínas que são muito pesadas, por exemplo, a carne vermelha, aí sim você pode ter um excesso de impurezas no seu organismo. Então, o mais indicado seria a clara do ovo, né? E os peixes, que são proteínas mais leves, e aí você pode consumir com segurança. Mas diminuir o consumo de carboidrato e aumentar hortaliças e vegetais, não tem problema, não. Até porque, agora pensei em outra coisa, Paulinha, a gente falou de infecção urinária e coisas também ligadas à questão do rim. Vem aquela questão que uma alimentação rica em açúcar e mais carboidrato refinado alimenta a bactéria. Alimenta a bactéria e alimenta resíduo também, aumenta o resíduo no organismo. Tá. Então é aquela questão do equilíbrio, né? Ah, vou tirar o carboidrato, mas você vai consumir mais vegetais, mais verduras, que também tem o açúcar, né, o carboidrato do alimento. Não é um carboidrato de uma massa, um macarrão, um arroz, que também pode trazer impurezas por conta do alto índice glicêmico. Mas o ideal é controlar mesmo. Então a gente tem, até quem tem problema de insuficiência renal, não pode consumir proteína, feijão, alimentos que tenham bastante impurezas que geram mais toxina ainda. E que pode fermentar e tudo mais. Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Até a carambola, que a gente acha que é inofensiva, quem tem insuficiência renal não pode consumir também. Não pode consumir. Agora, o doutor falou no início ali, e foi legal que a gente conseguiu juntar aí essas duas especialidades, que os exames devem ser feitos. Com certeza. Passe num profissional, faça um check-up. Uma vez no ano não custa, né? Pois é. Então é segurança. E ter no final o equilíbrio é sempre maravilhoso, mas destaco o que aparece aqui todos os dias. Esse bonitão aqui, ó. Exato. Aqui, ó, que bonitão. Compre com procedência, né? Porque deve ter um monte de gente já falsificando, inclusive a cúrcuma, né? Jogando um corante, não tem? Pois é. Ah, gente. Ih, põe na água pra ver se solta alguma tinta. Põe na... Não fizeram isso com o sal rosa? Botaram corante no sal rosa, você bota na água, ele vira branco, vira o sal grosso? Né?
É brincadeira, né? Pois Por isso que eu é. tenho que falar isso aqui, que às vezes as pessoas não sabem, eu fico sabendo, me mandam, as pessoas me mandam. E mandam com foto e falam, eu fico, eu tenho que passar pra você aí de casa, pra todo mundo saber. Tem que saber mesmo. Paulinha, arrasou, obrigada sempre. Carol. Super prazer tê-la aqui. Lá no Insta, pra você seguir o trabalho dela, @NutriPaulaCastilho. @NutriPaulaCastilho, tudo junto. Telefone, pra você mandar o WhatsApp e marcar também, é o 981044112. 981044112. Obrigada, viu? Obrigada, Beijo na Carol. família. Até a Obrigada próxima, pra você adorei. também. Muito bom.